Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele, professora de língua portuguesa. Na aula passada, nós falamos sobre denotação e conotação, e na aula de hoje nós vamos ver o que é texto literário e não literário. Mas antes de falar um pouquinho sobre essa conceituação e definição e exemplos de texto literário e não literário, é importante que a gente compreenda o que é literatura. Para isso, vamos acompanhar no slide a conceituação. Literatura, segundo o Dicionário Online de Português, é a arte de escrever trabalhos artísticos em prosa ou verso. É o uso estético da linguagem escrita. Então, quando nós falamos de literatura, não é simplesmente o ato de escrever. Nós falamos de uso da língua de uma forma elaborada. Então, eu vou trabalhar a forma das palavras para causar algum sentimento, alguma emoção no leitor. Pensando nisso, nós vamos primeiro para a definição de texto literário. Os textos literários são baseados na imaginação do escritor, artista, e, portanto, são subjetivos. O que significa dizer que o texto literário é subjetivo? Ele vai partir da impressão do escritor, do autor ali daquela obra. Então, eu não vou escrever com a linguagem clara, objetiva, mas eu vou usar as palavras para causar expressividade, causar alguma emoção, algum sentimento na pessoa ali que está fazendo a leitura do texto ou audição. O subjetivismo, como diz aí, é um texto que... o subjetivo é um texto que expressa os pensamentos, sentimentos e reflexões individuais de alguém sobre algo, por meio de uma linguagem mais elaborada e com o uso de figuras de linguagem. Então, certo, nós já falamos um pouquinho sobre o que é o subjetivismo. Agora, um novo elemento que entra aí no texto literário são as figuras de linguagem. Então, entra a metonímia, entra a comparação, entra a metáfora, porque é necessário fazer uso dessas ferramentas, desses mecanismos de linguagem, para que o leitor tenha aí essa compreensão. A função é entreter o leitor, então eu não tenho que ali trazer uma informação. Claro que aparecem algumas definições, mas aí é causar aí um divertimento, entreter, enfim. Está intimamente relacionado com a arte, não tem compromisso com a objetividade, como eu já falei. A interpretação e significação desses textos variam de acordo com a subjetividade do leitor. Então, novamente, aparece aqui o termo subjetividade. Então, o leitor vai atribuir sentido àquele texto literário que está sendo exposto. E é comum o uso das figuras de linguagem. Já o texto não literário, nós já temos aí algo totalmente diferente, acompanhando no slide. O texto não literário é um texto construído por uma linguagem informativa, explicativa, esclarecedora e que tem alguma utilidade para o leitor. Logo, ele é produzido em um tom claro, objetivo e direto que não possa gerar nenhuma dúvida quanto à sua interpretação. Ou seja, se lá no texto literário o leitor pode interpretar de várias formas, então eu interpreto de uma forma, outra pessoa interpreta esse mesmo texto de outra forma, no texto não literário é diferente. A mensagem vai ser passada exatamente como foi escrita, não há margem para dupla interpretação. O texto não literário é mais objetivo, enquanto no não literário eu tenho a objetividade, no literário eu tenho a subjetividade. Ou seja, é um texto direto que não expressa os sentimentos e pensamentos de alguém sobre algo, então longe da subjetividade. Não há o uso das figuras de linguagem em sua composição. Agora, nós temos aí um exemplo. O texto 1 tem como título O Bicho, é de Manuel Bandeira, com certeza vocês já devem ter lido esse poema em algum lugar, porque ele é bastante famoso, e diz assim: Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era
um homem. Aí nós observamos nesse texto que trata-se de um texto literário, é formado em versos, então é um poema. Nós temos como temática aí o lixo, e aí aparece aí o homem aí como se ele estivesse num ambiente de lixão, na imundície, e aí tem toda uma subjetividade. Observa que ele usa muito da pontuação para causar expressividade, e aí nós vamos ver agora um segundo texto que tem a mesma temática, mas que ele é mais objetivo, ele tem a intenção de trazer as informações, tá? E aí a gente vai saber a diferença. Texto 2. Pessoas e urubus disputam restos. Em Belford Roxo, onde deveria existir a rodovia estadual RJ-040, urubus e gente disputam os detritos espalhados por um trator sobre as margens de um riacho e de um mangue à beira da estrada. O mau cheiro é uma constante e a miséria é compreendida no período de Sebastião Mangueira, o Tião, que sobrevive dos restos produzidos aos borbotões pela sociedade de consumo. Queria provar um pedaço de panetone. Nesta época do ano, vejo um monte dessas caixas, mas nenhuma delas traz um pedacinho que seja. Deve ser muito bom. Sônia é o trabalhador de 63 anos. Tião não dispensa, porém, a leitura. Descobriu em meio à montanha de lixo um livro de poesias da mineira Adélia Prado, O Coração Disparado, que, por engano ou estranheza, parou nas mãos do conterrâneo. Ela escreve bem demais. Se eu soubesse metade do que ela sabe, não estaria aqui catando sucata nessa sujeira toda. Lamenta. A realidade das mais de 100 pessoas que diariamente buscam a sobrevivência em meio a mosquitos, ratos e o risco de doenças causadas pelos detritos lançados no vazadouro de Belford Roxo, resume-se na expressão cansada de Tião e de José Carlos Silva, que acompanhou o amigo na viagem de Governador Valadares para o Rio de Janeiro. As coisas estão muito difíceis e não vejo solução. A gente não tem mais jeito de arranjar emprego. O Tião é velho demais e não tenho mais nenhum dente são na boca. Nem para varrer a rua a prefeitura quer contratar a gente. Resigna-se José Carlos, de 45 anos. Então, gente, como nós podemos perceber, esse é um texto de cunho não literário, trata-se de uma reportagem, nós temos uma linguagem clara, objetiva, observa-se que a temática é a mesma do primeiro texto, O Bicho, só que aqui nós não temos a função de emocionar, de causar, despertar sentimento no leitor, mas de trazer aí essa informação. Ou seja, dois homens, dois indivíduos aí que estão em um ambiente de lixo, de sujeira, e os textos aparecem aí com uma função totalmente diferente, enquanto um quer emocionar, o outro quer informar. Ou seja, são dois textos com a mesma temática, só que aí abordam aí com a função bem diferente uma da outra, tá? Resumindo, o texto literário é mais artístico e com uma função estética, que tem como objetivo recreativo. O que é que isso significa? Isso significa que eu tenho uma realidade e aí a partir daquela realidade eu vou recriar. E isso que torna-se aí, nós temos aí uma literatura formada. É a recriação dessa realidade, provocando diferentes emoções no leitor. É claro que esse é o objetivo do texto literário. Por exemplo, eu tenho poema, como foi o exemplo dado aqui, O Bicho. Eu tenho romances literários, eu tenho contos, eu tenho lendas, cada um com a sua função específica. O texto não literário é construído de forma específica, com linguagem clara e objetiva, apresenta uma finalidade de informar, esclarecer, explicar algo ao leitor. E aí nós temos o exemplo da reportagem, que foi a última lida, receitas, e aí nós vamos ver o objetivo da receita, que é instruir o leitor, não é mais causar nenhuma emoção, sentimento.
livros didáticos e essa gama de textos informativos que tem essa linguagem mais clara e objetiva. Agora, nós vamos ver um exemplo aqui, um exercício. No texto 1 diz o seguinte: história seca, fenômeno secular na vida dos nordestinos. A história das secas na região Nordeste é uma prova de fogo para quem lê ou escuta os relatos que vêm desde o século XVI. As duras consequências da falta de água acentuaram um quadro que, em diversos momentos da biografia do semiárido, chega a ser assustador. Migração desenfreada, epidemias, fome, sede e miséria. Os relatos de pesquisadores e historiadores datam da época da colonização portuguesa na região. Até a primeira metade do século XVII, quem ocupava as áreas mais interioranas do semiárido brasileiro era a população indígena. Uma das primeiras secas que se tem notícia aconteceu em 1580 e 1583. Esse texto aí foi tirado da revista IPEA, ano 6, edição 48. O segundo texto diz assim: Asa Branca. Todos já devem ter ouvido falar ou feito a audição dessa música, que é bastante conhecida. É do Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, de 1947, tá, pessoal? Dá vontade de cantar, mas eu não vou cantar não, que a minha voz é bem desafinada, então não vai aparecer aí. Diz assim: quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei, ai meu Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação, por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão, então eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. As duas perguntas são as seguintes, a primeira diz assim: os dois textos se assemelham quanto ao tema. Qual é? Então, os dois textos têm uma mesma temática. Os dois falam da seca aí no Nordeste, da seca no sertão, tá? Os dois textos se assemelham quanto a esse tema. A segunda, o assunto é algo que consegue diferenciar um texto literário de um não literário? Não. O tema de um texto, a depender do objetivo do autor do texto, tanto pode ser fonte de inspiração para um texto literário, como para um texto não literário. Então, é aquilo que eu havia falado. Um texto, tanto um texto literário quanto literário podem ter a mesma temática, mas com funções diferentes. Uma outra coisa que nós podemos observar, gente, é que a letra da música Asa Branca, ela tem meio que uma questão de atemporalidade, ou seja, por ser um texto literário, é uma canção que é de anos atrás, mas que pode facilmente ser encaixada na realidade do povo que vive aí no sertão, no Nordeste brasileiro. Já o primeiro texto, não, ele já vem datado, já vem com a linguagem mais objetiva e direta, tá? A questão 3. O primeiro texto é um trecho de um artigo científico publicado numa revista e o segundo é uma letra de canção. Qual é a função desses dois gêneros textuais? A função do artigo científico é trazer um estudo sobre determinado assunto. A letra da música, sua função é entreter, fazer refletir, suscitar sentimentos, alegrar alguém. Questão 4. O texto 1 é mais objetivo ou subjetivo? O texto 1, ele é mais objetivo. Então, novamente, é um artigo científico, tem essa função de trazer uma informação, de trazer dados. Questão 5. O texto 2 é mais objetivo ou subjetivo? O texto 2, ele é mais subjetivo, então vai causar uma emoção no leitor. Então, pessoal, comparando o texto 1 e o texto 2, podemos afirmar que o texto 1 é não literário e o texto 2 é literário, tá? Considerações finais. Os textos literários são baseados na imaginação do escritor-artista,
portanto, são subjetivos. Os textos não literários, eles já são informativos, sua composição utiliza fatos para comprovar um ponto e a escrita é feita de forma objetiva. Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Lembrando que você pode acessar o portal EduqueAcre e saber mais sobre o assunto.